Olá, amados, paz bem, eu sou Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana. Lições Bíblicas da editora CPAD Classe de Jovens, última lição do terceiro trimestre de 2023. Nesse trimestre nós estudamos as cartas pastorais, 1ª e 2ª Timóteo e a carta de Paulo a Tito, que nós iremos estudar nesta última lição. A lição de número 13, finalizando esse trimestre com a lição de número 13 e o tema da lição, organizar a igreja em Creta e reprimir os falsos doutores. Esta era a missão de Tito na ilha de Creta. Havia várias cidades na ilha de Creta e a missão de Tito, dada por Paulo, foi organizar as igrejas, instituir presbíteros e reprimir os falsos doutores com suas falsas doutrinas. No geral, a ideia da carta de Paulo a Tito é colocar em ordem a igreja, inclusive com a instituição de presbíteros pelas igrejas de cada cidade da ilha de Creta e reprimir os falsos doutores. Bom, lembrando que o EBDemfoco.com tem os slides da revista CPAD. Isso mesmo, você que gosta de ministrar com slides em PowerPoint, nós temos os slides da revista CPAD. Slides 100% baseados na revista, com imagens de qualidade prontos para serem usados. Isso mesmo. Inclusive os slides produzidos pelo EBDemfoco.com são slides editáveis que você pode fazer a mudança que você desejar para melhor atender a sua necessidade. Slides DBD prontos para serem usados, assim você tem muito mais tempo para estudar. Você sabe que preparar aula demanda muito tempo e produzir um slide demanda ainda mais tempo. Mas com os slides a pronto, você tem mais tempo para preparar o conteúdo da sua aula. Nós temos experiência na produção de slides e subsídios da revista CPAD desde 2016. Já fizemos mais de 750 slides. E você pode baixar todos eles aqui no site do EBDemfoco.com. É só você acessar www.ebdemfoco.com. Nós temos também uma equipe qualificada que se dedica toda semana para entregar um conteúdo de qualidade. Pode confiar na equipe do EBD em Foco. O conteúdo da assinatura tem os slides de adultos, slides das lições de jovens, mais bônus, slides de escatologia, sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos. Então é só você acessar www.ebdemfoco.com ou entrar em contato com a nossa equipe pelo WhatsApp que está aqui na sua tela. Muito bem, então vamos para o nosso comentário. Como já foi dito no início, a última lição desse terceiro trimestre. Nesse trimestre nós estudamos as cartas pastorais de 1ª e 2ª Timóteo e nesta última lição nós iremos estudar a carta de Paulo a Tito. O texto principal da lição diz: A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Nós temos aqui uma saudação que é bem peculiar do apóstolo Paulo, né? Sempre de forma muito poética. E o que nos traz aqui, além desta saudação que é típica de Paulo, nós temos aqui algumas informações importantes. Que a carta foi escrita a Tito, que Tito era um discípulo de Paulo, ou seja, alguém que Paulo discipulou, né? Que ele o considerava como um filho na fé. O resumo da lição: Paulo escreveu a Tito para orientá-lo acerca da organização da igreja e enfatizar a necessidade de refutar os falsos doutores. Né? É importante, né, que a igreja tenha esta responsabilidade de ser um apologeta, né? A igreja ser apologeta, ou seja, que defende a igreja do mundo, mas também a igreja precisa ser uma igreja polemista, ou nesse caso, nós precisamos ser polemistas, que defende a igreja das heresias. E aqui, Tito é enviado por Paulo e orientado para que ele organizasse a igreja e fosse um polemista, alguém que refutasse as falsas doutrinas. O objetivo dessa lição é mostrar qual era a missão de Tito em Creta, né? Nós já vemos isso, era colocar em ordem as igrejas, instituir presbíteros nas igrejas pelas cidades da ilha de Creta e também reprimir os falsos doutores com suas falsas doutrinas.
Segundo, compreender a missão de Tito, a necessidade desta missão, o quão importante era essa missão. E terceiro, conhecer as exortações gerais de Paulo na carta a Tito, que nós iremos conhecer nesta lição. Então vamos lá, o texto bíblico da lição é Tito, capítulo 1, verso 1 a verso 9. Mas é óbvio, você tem que ler toda a carta de Tito. É bem pequenininha, então não dá muito tempo. E em meia hora você lê toda a carta de Paulo a Tito. Eu não vou me deter no texto por uma questão de tempo, mas é óbvio que você certamente já está fazendo essa leitura. Então vamos lá, nossa introdução. A carta a Tito é bastante similar à primeira carta a Timóteo. Ambas foram escritas por Paulo durante a viagem missionária que fez depois de seu primeiro aprisionamento em Roma, entre 63 e 65 depois de Cristo. O texto nos dá uma clara ideia da livre movimentação do apóstolo naquele período e sua intenção de plena continuidade da missão, o que não sabemos até que ponto ocorreu, né? O apóstolo estava, né? Como diz aqui o texto nos dá uma clara ideia da livre movimentação do apóstolo naquele período e sua intenção de plena continuidade da missão. Ou seja, Paulo estava viajando pela Ásia Menor em todos os lugares que ele podia, pregando o evangelho. Nós não temos assim como precisar, como diz aqui o nosso comentarista, até que ponto isso ocorreu, né, todas as dimensões, mas temos uma ideia que Paulo tinha claros objetivos de alcançar o máximo de pessoas que pudesse. A carreira de Paulo foi interrompida com sua nova prisão e envio a Roma. Paulo escreveu a Tito para orientá-lo acerca da organização da igreja na ilha, enfatizar a necessidade de refutar os falsos mestres e ensinar os crentes cretenses, né, da cidade de Creta, sobre o modelo ideal de vida cristã. Há quem diga, inclusive, que a palavra cretino possa ter alguma relação com a ideia de Creta, porque o próprio Paulo disse que os cretenses eram seres bastante complicados, comilões, beberrões, prostitutos, idólatras, né? Então, os cretenses eram um povo difícil e era nesse contexto que a igreja estava inserida ali na ilha de Creta, que aliás é bom entender que era uma ilha grande, a ilha de Creta. Tinha várias localidades, igrejas, pontos, né, de concentração da igreja em vários lugares. Primeiro tópico, Tito, Creta e os cretenses. Vamos lá. O perfil de Tito. A exemplo de Timóteo, Tito também era jovem, provavelmente tinha um pouco mais de idade que o Timóteo. Seu nome não é citado em Atos, mas uma referência feita por Paulo na carta aos Gálatas nos faz entender que Tito se tornou seu cooperador antes mesmo de Timóteo. Em Gálatas 2, de 1 a 15, Paulo descreve uma viagem que fez a Jerusalém para tratar de conflitos que tinha com os judeus, principalmente por causa da circuncisão, né? Que, aliás, é um ponto que os dois estão envolvidos, né? Timóteo e Tito, com relação a essa questão da circuncisão. Depois, passado 14 anos, subiu outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito, e subiu por uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isso por causa dos falsos irmãos que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão, os quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do evangelho permaneça entre vós. Gálatas 2, de 1 a 15. Nós temos aqui então o relato em Gálatas de que Tito era um discípulo, companheiro de Paulo em suas viagens missionárias. Tito estava nessa viagem que Gálatas 2, de 1 a 3 descreve, provavelmente a mesma narrada por Lucas em Atos 15, que trata do Concílio de Jerusalém, né? O Concílio de Jerusalém é muito importante, o primeiro concílio de que se tem notícias, né?
onde as primeiras questões foram levadas para a decisão dos apóstolos em uma reunião, em uma assembleia geral. Tito não era judeu, mas grego, tinha uma personalidade um pouco diferente de Timóteo. As referências que Paulo faz dele na segunda carta aos Coríntios nos permite entender que a liderança de Tito era mais incisiva. Mas nem ainda Tito, que estava comigo sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se, né? Era um homem mais enérgico, né? Era mais contundente, não era introspectivo como era o Timóteo, apesar de que provavelmente também era um jovem pastor. Estava sempre pronto para grande desafio, como os de Corinto e de Creta. Timóteo, como já analisamos, tinha uma certa timidez. O perfil de Tito pode ser assim resumido: pronto, entusiasmado, diligente, proativo, de posições firmes, ético e respeitoso, amoroso, amigo leal e fraterno, um verdadeiro irmão e um homem de confiança, né? Que são verdadeiras qualidades que todo cristão precisa ter, né? Os jovens, às vezes o mundo cria na mente dos jovens, inclusive dos jovens cristãos, que eles não precisam ter muitas responsabilidades, que eles não precisam desenvolver muitas virtudes, mas é preciso sim, o homem de Deus, a mulher de Deus, seja ele jovem ou moça ou rapaz ou idoso, ele precisa entender que não é uma questão de idade, mas uma questão de estar em Cristo Jesus. Estando em Cristo Jesus, não interessa se fosse Timóteo, jovem, Tito, jovem também, ou provavelmente um pouco mais velho, mas não tão velho, ou qualquer outro, Barnabé, Pedro, João, qualquer outro, tinha que ser um cristão, pronto para a obra, entusiasmado, diligente, proativo, de disposições firmes, ético e respeitoso, amoroso, amigo leal e fraterno, um verdadeiro irmão e um amigo e um homem de confiança, alguém que era de confiança da igreja. A ilha de Creta, localizada a sudeste da Grécia, Creta é a quarta maior ilha do mar Mediterrâneo. Tem uma área de aproximadamente 8.200 km². Possui uma forma alongada de 250 quilômetros de leste e oeste e 10 a 56 quilômetros de norte a sul. Você vê aqui a imagem, né, do mapa da ilha de Creta. O mar de Creta, o mar Mediterrâneo, né, e algumas localidades na ilha de Creta. Enfim, a ilha de Creta era uma ilha grande, 8.200 km². É uma ilha grande, bem grande, né, enorme. 200 km de leste e oeste e de 10 a 50 km de norte a sul, ou seja, alguns pontos bem pequenos, mas ao longo do seu território, uma ilha bem grande. No primeiro século possuía mais de 100 cidades, muitas delas com excelentes portos, como o porto de Fenice, citado em Atos 22 e 12, né? Uma ilha enorme e bem desenvolvida. Paulo esteve em Creta durante sua conturbada viagem a Roma, por ocasião de seu primeiro aprisionamento. O navio que o levava atracou em Bonis Portos e ali ficou por algum tempo. Atualmente, Creta tem mais de 600 mil habitantes. É uma ilha enorme. Os cretenses, um povo de péssima fama. A ilha era um lugar de confusão cultural e religiosa, violência, banditismo e imoralidade. Os cretenses eram mentirosos, preguiçosos e glutões. Paulo denuncia isso na carta a Tito, numa referência a Epimênides, um conhecido poeta e filósofo cretense do século IV a.C. Um deles, seu próprio profeta, diz: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Tito 1 e 12. O próprio poeta cretense descrevia os cretenses como os seres bem ruins, né? Como diz o texto aqui, era um lugar de confusão religiosa, violência, banditismo e imoralidade. Os cretenses eram glutões, mentirosos e preguiçosos, como diz o texto bíblico, né? Uma citação que Paulo faz de Epimênides, que era um poeta e filósofo cretense.
O próprio Epimênides descrevia os cretenses como sendo mentirosos, bestas ruins e ventres preguiçosos, ou seja, eram pessoas difíceis. Por isso que muita gente diz que é possível até que a palavra cretino venha de Creta. Eu não posso afirmar isso, depois é bom vocês pesquisarem para ver se tem alguma coisa. Pelo menos a palavra, né, tem uma certa sonoridade e a ideia de cretino muito parecido com os cretinos de Creta. Segundo o teólogo suíço Hans Burke, o termo sincretismo é inspirado nessa ebulitiva característica dos cretenses. O prefixo grego sin tem o sentido de em companhia de, junto com, como em sinergia, sincronia, sinfonia. Assim, o sincretismo era o fenômeno que se dava quando os cretenses se uniam com todas as suas diferenças para juntos se defenderem de um inimigo comum. Ou, em um sentido figurado, o sincretismo seria a própria presença em uma mesma ilha de múltiplos cultos, religiões, filosofias e ilhas e linhas de pensamento. Então, a ideia, o sincretismo vem, né, de Creta, de mistura ou de diversidade de ideias unidas na mesma ilha, no mesmo espaço. Burke assinala ainda que é da palavra cretense que deriva o verbo cretizo, no grego, que significa mentir. Mas o evangelho havia chegado à ilha no dia de Pentecostes, havia judeus cretenses em Jerusalém, né? A gente sabe que com a conquista dos territórios israelenses, os judeus se espalhavam por todos os lugares do mundo, que inclusive isso era resultado do julgamento divino. E em Creta havia muitos judeus que, na época da festa de Pentecostes, né, das principais festas judaicas, eles vinham para Jerusalém para fazer a celebração também. E no dia de Pentecostes haviam ali pessoas, inclusive de Creta, e estes com certeza voltaram para Creta levando o evangelho de Jesus. Você pode ver isso em Atos 2:11. Certamente alguns deles se converteram e levaram a fé para as suas cidades. Depois de solto de sua primeira prisão em Roma, Atos 28:30, Paulo viajou para Creta levando Tito. Trabalhou ali por algum tempo e deixou seu fiel colaborador para prosseguir a obra. Tito 1:5 diz: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesse presbíteros, como já te mandei. Né? Paulo, preocupado com a estrutura organizacional da igreja. Isso aqui é importante que a gente perceba, porque há muitas críticas, né, aos sistemas organizacionais das igrejas, né, das comunidades nos tempos de hoje. É óbvio que há seus exageros, e isso é de se esperar por questões muito simples, né? Quem compõe essas comunidades são pessoas pecadoras, não foram glorificadas, então é absolutamente aceitável que haja dificuldades dentro destas comunidades. Mas nós vemos aqui que a igreja primitiva era uma igreja que se preocupava com a sua organização estrutural. Paulo diz para Tito: vai, bota em ordem as coisas, estabeleçam presbíteros, né, que são líderes, supervisores pelas igrejas da ilha, né, nas cidades da ilha, para que haja uma liderança forte, uma liderança comprometida, inteligente, temente a Deus, para que somente com essa liderança a igreja possa ter o seu desenvolvimento. Ou melhor, a igreja necessitava dessa liderança para ter o seu desenvolvimento. E toda a comunidade precisa de líderes e de bons líderes. Segundo tópico, a missão de Tito: estabelecer presbíteros. A missão primordial de Tito era organizar as igrejas locais, de cidade em cidade. Isso denota que o evangelho havia se espalhado pela ilha, mas a organização das igrejas ainda era incipiente. Aqui nós vemos algumas coisas que são importantes. Primeiro, Tito foi enviado por Paulo com uma missão importante. Ele tinha uma missão, né? Ele tinha uma missão, era um pastor que tinha uma missão.
Segundo, a missão de Tito era organizar. E como eu acabei de falar, nós não podemos cair nesse engodo, nesse engano, nessa mentira de muitos críticos que acham que a organização, a institucionalização da igreja seja um problema. Não! O problema é a politização da igreja. O problema são outras questões, mas a estruturação da comunidade não é um problema. Na verdade, como eu disse agora há pouco, naquela época e agora, as igrejas dependem dessa organização estrutural para ter o seu crescimento. Paulo, inclusive, deixa isso bem claro. Olha, Tito, eu estou te mandando lá para que você organize as coisas. Coloque as coisas em ordem, porque as coisas de Deus são com decência e ordem, como disse o próprio Paulo. Em Éfeso já havia um presbitério estabelecido. Nós vemos isso em Atos capítulo 20. O que não excluía a responsabilidade de Timóteo de ordenar novos presbíteros pelo crescimento da obra. Se há necessidade, então, que assim seja feito. Cada vez que nós vemos, por exemplo, Paulo dizendo para Tito, vá estabelecer presbíteros nas igrejas, nas cidades da ilha, significa que havia uma demanda de pessoas para serem cuidadas. Em Éfeso tinha presbíteros? Tinha. Inclusive João foi presbítero em Éfeso. Mas Paulo diz para Timóteo que ele ordenasse novos presbíteros, novos homens de Deus para supervisionar, para ensinar. Por quê? Porque havia demanda. Não é inteligente que uma comunidade seja reclusa a si mesma. Não é inteligente que uma comunidade não invista em novos líderes. É importante que os jovens se disponham a ser líderes em suas comunidades. Sejam presbíteros, mesmo que não oficialmente, mas pelo menos em ofício, sendo uma pessoa que ensina, que supervisiona, que ajude na obra, até o momento em que o ofício for definitivamente for chamado definitivamente para o ofício do presbitério. Em Creta, contudo, embora Paulo tivesse trabalhado por algum tempo para pôr as coisas em boa ordem, havia a premente necessidade de exercer a disciplina eclesiástica e estabelecer presbíteros em cada igreja para prosseguirem na missão de ensinar. O que é importante? Qual era o pensamento de Paulo? Nas igrejas daquela época, muitos falsos mestres apareciam, muita falsa doutrina. E por isso, Paulo, tanto em Éfeso quanto agora em Creta, em Éfeso através de Timóteo, agora em Creta através de Tito, ele pede para que institua mais presbíteros, porque os presbíteros, os bispos, eles tinham a responsabilidade primária de serem bons ensinadores. Hoje, infelizmente, as igrejas estão cheias de presbíteros que sequer já leram a Bíblia toda. Isso é uma vergonha e é um péssimo exemplo. Isso demonstra aos jovens que você pode crescer no ministério, exercer funções de alta patente dentro da comunidade sem ter nenhuma dedicação. E não é por aí. Esses homens que certamente foram instituídos presbíteros, bispos, tanto em Éfeso quanto em Creta, certamente eram pessoas que tinham bom testemunho, cheio de sabedoria e cheio do Espírito Santo, como eram os diáconos lá de Atos. O perfil dos presbíteros segue os mesmos requisitos transmitidos a Timóteo, destacando a necessidade de maturidade. Tanto em Timóteo quanto em Tito tem essa lista. E engraçado, ou melhor, é interessante que essa lista também segue aos diáconos, que precisam ter maturidade, precisam ser homens sábios, precisam ser temente a Deus, precisam ser já experientes, precisam ser esposos de uma só mulher, não pode ser dado ao vinho, ter a casa em boa sujeição e assim. Bom, havia pré-requisitos. E é interessante que aqui em nenhuma destas pré-requisito é dizimista, ainda que seja absolutamente necessário que qualquer pessoa que faça parte de uma comunidade, que queira ser um membro legítimo dessa comunidade, ele precisa ser contribuinte. De alguma forma ele precisa ser contribuinte.
E o dízimo, que é uma instituição, que é uma forma de contribuição instituída em todas as organizações religiosas, todo membro real, todo membro efetivo deve ser dizimista. Mas não é como muitos pastores fazem hoje, porque o cara tem um bom dízimo, uma boa oferta, ele então é consagrado. O princípio é moralidade, espiritualidade, conhecimento bíblico, não financeiro. Difere-se somente a expressa inclusão de uma observação implícita na carta a Timóteo, a boa conduta dos filhos, né? Em uma linguagem de hoje, diríamos que eles precisam ser bons crentes, darem bom testemunho como cristãos. Isso é valioso para os filhos dos líderes e contribui muito para o êxito do ministério de seus pais. Isso aqui é interessante. Meu pai, quando ele foi consagrado a diácono, ele chegou em casa e disse: olha, o exercício do ministério é meu, mas o ministério é de todos nós. Todos nós devemos zelar por esse ministério. Quando ele foi consagrado a presbítero, da mesma forma. Todos nós precisamos pensar como presbítero e assumir a responsabilidade de presbítero. Ou seja, ter um bom testemunho, ser pessoas de oração, ter conhecimento, pelo menos básico, de Bíblia. Porque é assim que uma família que faz a obra de Deus se organiza em torno da palavra de Deus, na presença de Cristo, no ministério de forma ativa. Correção aos falsos doutores, né? Assim como em Éfeso, em Creta havia falsos mestres que perturbavam a vida da igreja. Na verdade, os falsos mestres eram uma recorrência na igreja primitiva. Quase todas as localidades têm um problema com falsos mestres. Aquela galera que achava que tinha inventado a roda, descoberto o fogo e feito as maiores descobertas do mundo com suas doutrinas mirabolantes, né? E então os apóstolos Paulo, João, Pedro, todos eles se dedicam de forma muito contumaz a defender a igreja e a rejeitar essas falsas doutrinas, o que não era diferente tanto em Éfeso quanto também em Creta. Paulo os chama de desordenados, faladores, vãos enganadores, e aponta principalmente os da circuncisão, judeus que insistiam para que ser salvos gentios precisavam cumprir leis, regras e ritos judaicos, né? Os agnósticos, né, que diziam que o corpo era matéria ruim, então o que se fazia com o corpo não afetava o espírito. Você poderia santificar o corpo tanto que quisesse, mas não implicaria em nada no espírito. Você poderia se prostituir, usar o corpo para beber, se prostituir, fazer o que quiser, que também não afetava em nada. O corpo era uma matéria má, morta, que não servia para nada. Enquanto tinha os agnósticos que pensavam dessa forma, uma forma totalmente equivocada, né? Porque a Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Apesar de o pecado habitar em nosso corpo, mas o corpo é templo do Espírito Santo, especialmente o redimido que foi perdoado. Os agnósticos tinham esse pensamento. Por outro lado, os judaizantes pensavam, né, e defendiam a tese da rigidez religiosa, da guarda de estatutos, do cuidado excessivo com o corpo, lavar as mãos, os pés antes de comer, fazer isso, fazer aquilo como forma de ritual religioso. Se por um lado nós temos uns liberais, outros extremamente religiosos, extremamente legalistas. E todos estes davam trabalho para a igreja, davam trabalho para o apóstolo Paulo, porque a mensagem de Paulo sempre foi centrada em Cristo, nem no liberalismo teológico e nem no legalismo religioso, em Cristo. Isso nós devemos aprender, né? Nós devemos aprender. Por exemplo, eu gosto muito de fazer essa observação que é tipo assim: existem muitos crentes que vivem naquela, pode ou não pode? Meu irmão, se você ainda vive nessa de pode ou não pode, o crente pode fazer isso, o crente não pode fazer aquilo, o crente pode ou não pode fazer isso. Se você ainda vive nessa, é porque você ainda não encontrou Jesus. Você ainda não tem um relacionamento com Jesus. Porque se você ainda vive em dúvida se você pode ou não pode tal coisa, é porque você não experimentou Cristo, você não tem comunhão com Ele, você não conheceu Jesus, você ainda vive dominado pelos seus desejos. Paulo fala novamente da sorrateira ação desses falsos mestres que transformavam casas inteiras,
transtornavam, melhor dizendo, casas inteiras, o que denota o mesmo problema de Éfeso envolvendo as mulheres. É provável que tais mestres estivessem explorando a imprudência dessas mulheres, enganando-as assim como o diabo fez com Eva, né? Gênesis 3, de 1 a 6 e 1 Timóteo 2 e 14. Nós temos aqui 1 Timóteo 3 e 6 que diz: porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, né? Mulheres imprudentes, sem nenhuma sabedoria, e eles aproveitavam. Isso não é diferente hoje, né? Então é importante, inclusive, que vocês tenham cuidado com quem vocês ouvem na rua, na internet, né? Cuidado com quem vocês ouvem. O trato com esses ardilosos falsos mestres deveria ser firme. Paulo usa a expressão tapar a boca para demonstrar como Tito deveria ser diligente em seu trabalho. De igual modo, o presbítero precisaria ter suficiente autoridade moral e espiritual a fim de que fosse poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina como para convencer os contradizentes. Não se pode confundir amor com condescendência. Os erros devem ser corrigidos. Isso aqui é sensacional, né? A pós-modernidade, né, o humanismo, diz que o amor é condescendente. Não, o amor ensinado pela palavra de Deus, pela Bíblia, não é condescendente. Muito pelo contrário. O amor verdadeiro, o amor que tem a sua origem em Deus, ele preza pela pureza, né? Se Deus é amor, o amor de Deus é antes de tudo santo, puro, que não se contamina, que não é condescendente com os erros. A má influência na igreja. A correção a ser feita por Tito visava não apenas os falsos mestres. A expressão repreende-os severamente para que sejam sãos na fé, feita logo após a referência aberta aos cretenses, nos permite entender que a igreja em Creta deveria receber semelhante ensino. Ou seja, se por um lado os falsos mestres estavam a todo vapor, por outro lado a igreja estava caindo no conto do vigário desses picaretas, tá? E por isso Paulo diz para Tito: tape a boca dos falsos e corrija os crentes displicentes que não estão prestando atenção no que devem. Corrijam, discipline-os, mostre a eles que é preciso ter responsabilidade. A má conduta dos cretenses, impregnada na cultura da ilha, estaria reinando entre os cristãos, o que também se denota pela necessidade de pôr em boa ordem as coisas que ainda restavam. Faltava alguma coisa, né? Alguma coisa que Paulo, quem sabe, quando passou ou escreveu alguma carta e ele percebeu que não chegou aonde deveria chegar. Então Tito estava indo lá para fazer com que isso acontecesse. De fato, não é incomum que vícios impregnados em culturas locais insistam em se infiltrar e permanecer no seio das igrejas. Não é incomum, né? Como eu falei, a igreja sempre lutou com estes perversos, com esses falsos. Uma hora é judaizantes, outra hora é gnosticismo, outra hora é o paganismo grego, enfim. Todo tipo de coisa ruim contra o evangelho se levantava contra a igreja. Naquela época a igreja sabia que uma coisa era certa, né? Primeiro, que duas coisas eram certas. Primeiro, Deus salvaria aqueles que ouviam o evangelho. E segundo, que estes seriam perseguidos. Comportamentos e costumes antiéticos que parecem ser inofensivos, mas que são destrutivos, como raposinhas que fazem tão mal às vinhas. Por exemplo, os atos desonestos são praticados em nosso país em nome do jeitinho brasileiro. Viver em meio aos cretenses não nos autoriza a compartilhar de sua má conduta. Precisamos ser sãos na fé. Viver entre os cretenses não significa que temos que ser cretinos. Terceiro tópico: exortações gerais. Ensino para toda a família. O tom de praticidade do ensino de Paulo a Timóteo é semelhante ao que transmitiu a Tito. 1 Timóteo 5 e 6. De igual forma, Tito deveria transmitir a correta doutrina para toda a igreja, do mais velho ao mais jovem. O apóstolo volta a enfatizar a importância da educação cristã para as mulheres idosas, destacando o papel delas no ensino das mais novas. Isso é muito importante. Hoje mesmo nós estávamos em um encontro de senhores e nós estávamos comentando sobre isso, né? Tinha um jovem lá
acompanhando, né, o Jovem Neto, e a gente conversando sobre a necessidade dos jovens estarem presentes na vida dos senhores e os senhores presentes na vida dos jovens, para que eles aprendam, né? Aqui o verso 3 a 5 de Tito, capítulo 2, diz assim, ó, as mulheres idosas, semelhantemente, sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas ao vinho, mestras no bem, para que ensine as mulheres mais novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Ou seja, se por um lado os jovens têm obrigação de respeitar os mais velhos têm obrigação de darem bons exemplos aos mais jovens, né? Então é importante que cada geração coloque-se no seu lugar. A geração mais nova deve entender, os jovens devem entender que eles precisam ser respeitosos para com os mais velhos. E os mais velhos precisam entender que eles têm que ser exemplo para os mais novos. O valor de constituição da família é mais uma vez enfatizada por Paulo ao tratar da nobre missão da mulher, como esposa e mãe dedicada ao lar, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Isto é, para que Deus seja glorificado pela vida exemplar das famílias cristãs. Estas tarefas atribuídas às mulheres têm sido muito desprezadas pela sociedade moderna. A mulher cristã pode exercer atividade fora do lar? Sim, pode, desde que não negligencie a missão mais importante que Deus lhe deu, que Deus lhe outorgou, a missão de ser mãe, de ser esposa, de ser auxiliadora do lar. A ausência da mulher como esposa e mãe traz prejuízos incalculáveis para a família, com nítidos reflexos na igreja e em toda a sociedade. Isso é importante a gente refletir, especialmente nós estamos falando para uma classe de jovens e moças e rapazes que pretendem se casar. Então o professor deve falar isso com bastante diligência e cuidado para os jovens, né? A ausência da mulher como esposa e mãe traz prejuízos incalculáveis para a família, com nítidos reflexos na igreja e em toda a sociedade. É preciso entender que a igreja é formada de famílias. A sociedade é formada de famílias. Se as famílias estão fragmentadas, o que se espera da igreja? Se as famílias estão fragmentadas, destruídas, o que vai se esperar da sociedade? Então as mulheres precisam saber viver, precisam assumir a posição, os homens de igual modo, para que o lar seja coeso, seja exemplar para os filhos, para que os filhos tenham modelos de lares saudáveis, para que o que eles constituírem, igreja ou sociedade, sejam igreja e sociedade saudáveis. A vida cristã deve ser pautada sempre nas escrituras sagradas, que jamais envelhece ou se torna ultrapassada. Sempre nós precisamos entender que a construção da igreja, a construção da comunidade, a construção da família deve ser pautada nos valores do evangelho. Finalmente, Paulo se dirige aos jovens, aos quais destaca a moderação. Exercer o autocontrole é fundamental para que o jovem não tome decisões erradas na vida. É melhor suportar o jugo dos tempos da mocidade, diz Jeremias em Lamentações 3, 27 a 29. Tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu, diz Salomão em Eclesiastes. E Paulo diz, em 1 Coríntios 7, verso 35 em diante, se eu não estou enganado, que os casados devem cuidar das coisas de casado, mas os solteiros devem cuidar das coisas de Deus. Então, há um tempo para você namorar, há um tempo para você casar. Enquanto esse tempo não chega, se dedique a viver uma vida entregue ao Senhor. Se livre das prostituições deste mundo, se livre das fantasias deste mundo, se livre de tudo isso, viva com o propósito de agradar a Deus. Salvação para todos. Paulo também aborda na carta a Tito uma das doutrinas centrais da fé cristã, soteriologia, a doutrina da salvação. A graça de Deus foi manifestada, trazendo salvação a todos os homens. Tito 2:11. Existe uma discussão linguística, desse texto. Enquanto algumas Bíblias traduzem a graça de Deus foi manifestada trazendo salvação a todos os homens, outros dizem que a ideia seria a graça salvadora
de Deus se manifestou a todos os homens, mas não trazendo salvação a todos os homens. Isso é mais uma perspectiva calvinista, mas o que para nós não muda muito. A graça de Deus foi manifestada trazendo salvação a todos. Por sua graça, Deus não apenas nos salva no presente, mas nos ensina ao longo da vida a renunciar todo o pecado e viver bem conosco mesmo, com o nosso próximo e com Deus, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial e zeloso e de boas obras. Isso aqui é muito importante que a gente pense nisso. As pessoas pensam que a graça ela é uma graça barata. Se tem graça, a graça não exige regras, não tem lei. Isso é um equívoco. Lá em Tito, Paulo escreve falando sobre a graça, diz que a graça de Deus nos conduz a uma vida nova, a uma vida de novo nascimento. Então não se pode presumir que uma vez que eu vivo no tempo da graça, eu vivo livre de compromisso, da responsabilidade de viver uma vida santa. Isso está errado, de jeito nenhum. O viver na graça pressupõe uma dependência ainda maior de Deus. E vale lembrar que a graça nos conduz a uma vida nova. Essa vida deve ser alimentada na esperança da volta de Jesus, que prometeu buscar um povo seu especial, zeloso e de boas obras. Portanto, não basta receber a salvação, é preciso viver de acordo com a vocação celestial. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado, com toda a humildade, mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Não basta crermos e buscarmos a salvação. É preciso entender que a salvação, quando chega, ela muda a nossa vida. Nossa conclusão. Com alegria e gratidão, estamos concluindo mais um trimestre de nossa escola dominical. Que oportunidade ímpar tivemos de aprender juntos valiosas lições espirituais extraídas das cartas pastorais. Deus está nos instruindo a cada dia para que vivamos de acordo com a sua vontade para a glória de seu nome. Que, inspirados no exemplo de Timóteo e Tito, nos esforcemos mais para servir a Deus. A verdade, Tito e Timóteo são exemplos de pastores jovens que se dedicaram à obra de forma integral. E nós devemos aprender com eles. Nós devemos aprender, como aprendemos nessa lição, que a igreja precisa de ordem, que a igreja de Cristo é organizada. E é por isso que Tito tinha essa missão, que Timóteo e Tito recebeu essa missão de Paulo para que eles colocassem as coisas em ordem, porque a obra do Senhor é organizada. Muito bem, então lembrando que você que faz uso dos slides produzidos pelo EBD em Foco, tire uma foto e envie para nós aí. Pode ser aqui pelo Instagram ou pelo WhatsApp. Lembrando então que você deve acessar ebdemfoco.com ou entrar em contato pelo WhatsApp para mais informações. Lembrando da assinatura do EBD em Foco, que são os slides de adultos e de jovens, e os bônus, slide de escatologia, sermões em PDF, curso base de teologia e cursos diversos. É só você acessar ebdemfoco.com ou entrar em contato conosco com o WhatsApp. Muito bem, então, chegamos ao final de mais um comentário. Que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima. Paz e bem a todos.